Meu nome é Paula, tenho 34 anos e o Natal sempre foi minha praia. Por uma década, fui eu quem organizou, cozinhou e reuniu todo mundo. Mas este ano, 3 dias antes do Natal, meu celular vibrou com uma mensagem em grupo dos meus pais. Achamos que seria melhor se Paula não aparecesse este ano. O que me deixou arrasada não foi só a mensagem, mas ver meus irmãos, e até minha tia, adicionarem reações positivas. Com as mãos trêmulas, respondi: perfeito. Você também não vai me ver mais. Me avise de onde você está assistindo. Clique em curtir e se inscrever e fique comigo enquanto compartilho o que levou a esse momento de partir o coração e como isso mudou minha vida para sempre. Crescer na família Matthews significou entender a hierarquia desde cedo. Como a mais velha dos 4 filhos de Harold e Diane Matthews, a responsabilidade foi colocada sobre meus ombros desde o momento em que consegui chegar ao balcão da cozinha. Meus irmãos James e Thomas, assim como minha irmã Sarah, de alguma forma escaparam do peso das expectativas familiares que me pressionavam constantemente. Paula vai cuidar disso se tornou o lema da família antes mesmo de eu completar 10 anos. Quando James quebrou o vaso favorito da minha mãe aos 7 anos, fui eu quem me perguntou por que eu não estava cuidando dele, apesar de eu ter apenas 9 anos. Quando Sarah precisou de ajuda com a lição de casa, meus pais a encaminharam até mim em vez de se ajudarem, mesmo quando eu tinha minhas próprias tarefas para entregar. Thomas, o caçula da família, mal sabia o que significava responsabilidade até entrar na faculdade. Você é a mais velha, Paula. É assim que funciona, dizia meu pai sempre que eu apontava o desequilíbrio. Seu tom sempre sugeria que eu deveria me orgulhar desse fardo, em vez de questioná-lo. Essa dinâmica me acompanhou até a idade adulta, enquanto eu construía minha carreira como planejadora de eventos em Chicago. Percebi a ironia de ter escolhido uma profissão que refletia meu papel familiar. Eu coordenava eventos corporativos complexos durante o dia e orquestrava reuniões familiares à noite. Meu apartamento, um aconchegante apartamento de 2 quartos no Lincoln Park, virou o centro de comando de todos os feriados. A Paula é tão boa nisso, minha mãe se gabava para as amigas. Ela sabe como tornar tudo especial. O que ela nunca mencionou foi como eu financiava a maioria desses eventos do meu próprio bolso. Apesar de meus irmãos terem empregos bem remunerados, James trabalhava como engenheiro de software, Sarah como executiva de marketing e Thomas em consultoria financeira. De alguma forma, o fardo financeiro das comemorações familiares sempre recaiu principalmente sobre mim. Há 10 anos, quando nossa avó faleceu, eu me dispus a manter a tradição natalina da família. A vovó Matthews sempre organizou elaboradas festas de Natal em sua espaçosa casa no subúrbio, com direito a biscoitos decorados à mão, meias personalizadas e seu famoso jantar de peru com todos os acompanhamentos. Quando ela morreu, havia uma expectativa tácita de que eu simplesmente herdaria esse papel. Você é a única que conseguiu fazer isso como a vovó, disse minha mãe, selando efetivamente meu destino. Queria homenagear a memória da minha avó, então aceitei o desafio com genuíno entusiasmo. Inicialmente, recriei suas receitas, mantive suas tradições e até comecei algumas novas. Os primeiros anos foram exaustivos, mas gratificantes. Com o passar do tempo, porém, o ressentimento dos meus irmãos cresceu inexplicavelmente. Em vez de apreciar meus esforços, eles pareciam encontrar defeitos em tudo que eu fazia. Se eu fizesse o peru da vovó exatamente como ela, James comentava que estava muito seco. Se eu tentasse melhorar a receita, Sarah perguntava por que eu estava mudando a tradição. Thomas raramente dava sua opinião até depois do ocorrido, quando casualmente mencionava aos outros que algo não estava certo no feriado. O recheio não é como a mamãe faz, reclamou Sarah no Natal passado, apesar de eu ter seguido a receita da nossa mãe à risca e até ligado para ela 2 vezes durante o preparo para confirmar os detalhes. Os enfeites da árvore não estão arrumados direito, acrescentou James, embora não tivesse mexido um dedo para ajudar a decorar. Enquanto isso, minhas contribuições aumentavam ano após ano. Não só organizei, como também comprei a maioria dos presentes, decorações e comida. Passei semanas planejando cardápios, adaptando-me às preferências e restrições alimentares de todos. Sarah decidiu abandonar o glúten repentinamente há 3 anos. James desenvolveu sensibilidade a certos temperos, e a esposa de Thomas era vegetariana. Adaptei tudo sem reclamar. As contribuições dos meus irmãos eram mínimas. Sarah às vezes trazia uma sobremesa comprada na loja.
James geralmente fornecia vinho, que ele próprio bebia em grande parte, e Thomas chegava de mãos vazias com promessas de ajudar na limpeza, mas isso nunca se concretizava. Apesar do crescente desequilíbrio, meus pais sempre ficavam do lado dos meus irmãos em qualquer desentendimento. Quando, gentilmente, sugeri uma abordagem de Unpopular há 2 anos, meu pai agiu como se eu tivesse proposto cancelar o Natal por completo. Não é assim que fazemos as coisas, disse-lhe com firmeza. Você é tão boa em juntar tudo. Por que mudar o que funciona? O que eles não perceberam foi que não estava funcionando para mim. Todos os anos, eu esgotava minhas economias e usava as férias para criar um Natal em família perfeito, enquanto meus irmãos simplesmente apareciam, criticavam e iam embora. O ponto de ruptura deveria ter sido o último dia de ação de graças, mas meu senso profundamente arraigado de dever familiar me manteve presa ao padrão. Eu havia preparado uma refeição deslumbrante depois de trabalhar 60 horas por semana em um grande evento corporativo. A mesa estava linda, a comida deliciosa, e eu até consegui incorporar fotos de família em mesas únicas que levaram horas para serem criadas. O peru está um pouco cozido demais, foi o primeiro comentário da minha irmã ao se sentar. Estas batatas poderiam ter mais manteiga, acrescentou meu irmão James, sem tirar os olhos do celular. Minha mãe simplesmente suspirou e disse: bem, nem todas podemos ser cozinheiras perfeitas como a vovó era. Senti a dor familiar, mas a reprimi, como sempre fazia. Mais tarde naquela noite, ouvi meus irmãos na cozinha. A Paula sempre complica tudo, Sarah dizia. É como se ela estivesse tentando nos fazer passar por maus. Ela adora ser a mártir, concordou James. Pela primeira vez, senti uma pontada de desejo de me libertar desse padrão, mas a ideia de não cumprir meu papel me encheu de ansiedade. Quem eu seria se não fosse a cuidadora da família? Como seriam as férias sem meus esforços? As perguntas me aterrorizaram, então as deixei de lado e continuei a tradição exaustiva. Mal sabia eu que este ano finalmente me forçaria a responder a essas perguntas. Setembro trouxe uma promoção significativa na Anderson Events, onde trabalhei por 7 anos. Tornei-me diretor sênior de eventos, cargo que trabalhei incansavelmente para conquistar. A função trouxe maior responsabilidade, salário mais alto, mas também jornadas consideravelmente mais longas, especialmente durante as festas de fim de ano, quando os eventos corporativos atingiam seu auge. Durante o jantar em família em outubro, mencionei minha promoção e o aumento de carga de trabalho que ela traria até dezembro. Que ótimo, querida, disse minha mãe, distante, antes de se virar imediatamente para Thomas. Agora conte a todos sobre sua nova casa. A conversa mudou completamente. Minhas notícias foram esquecidas em segundos. Mais tarde, chamei minha mãe de lado para discutir os preparativos para o Natal. Talvez eu precise de mais ajuda este ano, expliquei. Com o novo cargo, não terei tanto tempo para cuidar de tudo. Ela deu um tapinha na minha mão, dispensando você vai descobrir. Você sempre descobre. Quando tentei discutir tarefas específicas que outros poderiam assumir, ela rapidamente inventou desculpas para todos. James está finalizando um grande projeto. Sarah tem que pensar nas crianças. Thomas e Melissa acabaram de comprar a casa nova. Todo mundo está ocupado, Paula. A implicação era clara, minha agenda lotada não merecia a mesma consideração que a dos meus irmãos. Uma semana depois, liguei diretamente para James, na esperança de uma conversa mais produtiva. Preciso da sua ajuda com o Natal deste ano, disse eu, sem rodeios. Não consigo lidar com tudo sozinha com minha nova rotina de trabalho. O que exatamente você quer que eu faça? Ele perguntou, parecendo incomodado. Você poderia organizar a troca de presentes ou talvez cuidar das decorações, sugeri. A risada dele me pegou de surpresa. Eu não entendo nada de decoração. Essa é a sua área de especialização. Você poderia aprender, apontei. E eu aprendi. Olha, o lançamento deste software está marcado para pouco antes do Natal. Não consigo acrescentar mais nada. Por que você não reduz o ritmo? Ninguém espera a perfeição. Mas isso não era verdade. A perfeição era exatamente o que eles esperavam, só que não a qualquer custo para eles mesmos. Minha conversa com Sarah foi ainda pior.
Ela citou os 3 filhos como motivo pelo qual não poderia ajudar mais, apesar de serem todos adolescentes que dificilmente precisavam de supervisão constante. Alguns de nós temos famílias para cuidar, disse ela, ignorando deliberadamente o fato de que seu marido, Georg, raramente contribuía para a administração da casa. A verdadeira dor veio mais tarde naquela semana, quando reparei na publicação da Sarah nas redes sociais. Nada pior do que pessoas que assumem compromissos que não conseguem cumprir. Se você não consegue lidar com algo, nem se ofereça para isso. Número de implicâncias. Número de responsabilidades. Soube imediatamente que era para mim, embora eu nunca tivesse me voluntariado para a função, mas sim que ela me foi imposta. A publicação recebeu curtidas de James e Thomas. No início de novembro, descobri algo que me doeu ainda mais. Enquanto usava o celular do Thomas para ajudá-lo a encontrar o e-mail de uma reserva de restaurante, uma notificação de bate-papo em grupo apareceu. O chat se chamava Família-P e incluía meus pais, todos os meus irmãos e até minha tia Linda. Não li as mensagens, mas a existência e o nome do chat me disseram tudo o que eu precisava saber. Eles estavam me excluindo ativamente das conversas familiares. Quando devolvi o celular do Thomas, não pude deixar de perguntar: o que é família sem P? Seu rosto corou. Só uma conversa para planejar o seu presente de Natal. Nada importante. A mentira era tão transparente que era quase risível. Ninguém na minha família me dava um presente que exigisse planejamento em grupo havia anos. No Natal passado, recebi uma vela perfumada genérica do James, um vale-presente da família da Sarah e nada do Thomas, que alegou: seu presente ainda está sendo enviado. Nunca chegou. Minha tia Linda sempre foi uma espécie de coringa na dinâmica familiar. Irmã mais nova da minha mãe, ela se apresentava como a pacificadora da família, embora frequentemente provocasse drama nos bastidores. Ela havia se divorciado recentemente do terceiro marido e passou a me ligar em busca de apoio emocional a qualquer hora. Você é tão boa em ouvir, Paula, ela dizia. Não como sua mãe. Ela nunca tinha tempo para os problemas dos outros. Eu acreditava que tínhamos criado um vínculo genuíno, principalmente depois que a ajudei a se mudar para o novo apartamento e a instalar todo o sistema de entretenimento. Passei 3 fins de semana organizando a casa dela enquanto meus irmãos sumiram. Então, foi particularmente traiçoeiro ver o nome dela no chat sobre família sem P. Quando liguei para ela para falar sobre o planejamento de Natal, seu tom foi surpreendentemente frio. Acho que você está assumindo tarefas demais, querida, disse ela. Ninguém pediu para você fazer tudo isso, sabia? A declaração foi tão revisionista que fiquei momentaneamente sem palavras. Durante anos, eles pediram e esperaram explicitamente que eu cuidasse de tudo. Agora que eu estava pedindo ajuda, de repente tudo passou a ser uma escolha minha e voluntária. O casamento de Thomas em junho foi outro exemplo flagrante da duplicidade de critérios da família. Como organizadora de eventos, esperava-se que eu coordenasse grande parte da celebração de 3 dias sem remuneração. Criei cronogramas detalhados, contratei fornecedores dentro do orçamento deles, organizei as mesas e até montei as sacolas de presentes na noite anterior à cerimônia, quando o plano original deles fracassou. Durante a recepção, Thomas agradeceu a todas as pessoas incríveis que tornaram este dia possível, listando o cerimonialista oficial que fez metade do trabalho que eu fiz, os pais de ambos e até mesmo seu colega de quarto da faculdade, que fez um brinde medíocre. Meu nome não foi mencionado nenhuma vez. Quando comentei isso com minha mãe no dia seguinte, ela pareceu genuinamente perplexa. Por que você precisa de reconhecimento por ajudar seu irmão? É isso que a família faz. No entanto, esse princípio de apoio familiar nunca pareceu se estender à ajuda que me foi oferecida. Meu namorado Mark vinha observando esse padrão com crescente preocupação. Namorávamos há 2 anos e, embora ele inicialmente tentasse dar o benefício da dúvida à minha família, sua paciência estava se esgotando. Eles estão te usando, Paula, disse-lhe após o casamento de Thomas. Eles te transformaram na coordenadora pessoal de eventos, na chefe e no sistema de apoio emocional deles, sem dar nada em troca. Defendi-os por reflexo. Eles são família. É complicado. Não é complicado, ele retrucou. É unilateral, e você merece coisa melhor. Ele me incentivou a estabelecer limites mais claros, conselhos que eram mais fáceis de dar do que seguir.
Toda tentativa de discutir o desequilíbrio com minha família era recebida com rejeição ou acusações de que eu estava sendo sensível demais ou criando drama. A gota d'água deveria ter sido minha tentativa de conversar francamente com minha mãe no início de dezembro. Convidei-a para almoçar em seu restaurante favorito, esperei até que estivéssemos confortavelmente acomodados com nossas refeições e abordei o assunto cuidadosamente. Mãe, sinto que há um desequilíbrio na contribuição de todos para as reuniões familiares, comecei. Adoro fazer coisas para a família, mas estou me esgotando tentando dar conta de tudo sozinha. Ela pousou o garfo com um suspiro. Paula, não entendo por que você está sempre procurando problemas. Ninguém mais reclama da dinâmica familiar. Talvez porque a dinâmica atual beneficia a todos, menos a mim, sugeri. A expressão dela endureceu. Essa é uma perspectiva muito egoísta. Família não é questão de manter pontos. Não se trata de marcar pontos, tentei explicar. Trata-se de reciprocidade e respeito. Se você está se sentindo desvalorizado, isso é algo que você precisa trabalhar internamente, ela disse, encerrando efetivamente a conversa. Voltei para casa chorando, me perguntando se eu era mesmo o problema. Será que eu estava sendo egoísta por querer um relacionamento familiar mais equilibrado? Será que eu estava imaginando a discrepância na forma como éramos tratados? Mark me encontrou sentada no meu carro estacionado em frente ao nosso prédio, ainda chorando. Eles nunca vão mudar, eu disse a ele. Talvez eu seja quem precise mudar minhas expectativas. Ele segurou minha mão com firmeza. Ou talvez você precise mudar o quanto você se entrega a pessoas que não valorizam isso. Suas palavras permaneceram comigo enquanto o Natal se aproximava e as tensões continuavam a aumentar. Mal sabia eu o quão proféticas elas se revelariam. Apesar das novas exigências do trabalho e da crescente tensão familiar, mergulhei nos preparativos para o Natal com a minha determinação habitual. Velhos hábitos custam a morrer, e a ideia de decepcionar minha família ainda me aterrorizava mais do que a ideia de me decepcionar. Minha promoção a diretora sênior de eventos significou coordenar 4 grandes eventos corporativos de fim de ano em dezembro, cada um com centenas de participantes e clientes exigentes. Eu trabalhava 60 horas por semana, no mínimo, muitas vezes chegando em casa bem depois das 21 horas, só para ficar acordada até depois da meia-noite, encomendando presentes online, planejando cardápios e criando minha planilha anual de planejamento de Natal. Você parece exausto, comentou minha assistente Zoe depois de me pegar bocejando durante nossa reunião matinal. A conta Anderson não vale a sua saúde. Estou bem, insisti. Só estou tentando conciliar o trabalho com os preparativos para as férias. Deixa eu adivinhar, disse ela, com conhecimento de causa. Você vai comemorar o Natal com toda a sua família de novo. Eu assenti e ela balançou a cabeça. Um dia desses, eles vão precisar valorizar o que você tem. Comprar presentes consumia tanto minha energia quanto minha conta bancária. Apesar do meu orçamento apertado, depois de ajudar Thomas com despesas significativas do casamento no início do ano, ainda comprei presentes atenciosos para todos. Para meu pai, uma primeira edição rara da obra de seu autor favorito, que eu havia encontrado por meio de um colecionador. Para minha mãe, um álbum de fotos personalizado, organizando cronologicamente as fotos de família dos últimos 30 anos. Para James, os fones de ouvido sem fio de última geração que ele tanto mencionou. Para Sarah e sua família, meias personalizadas e uma escapada de fim de semana para uma estação de esqui próxima. Para Thomas e sua nova esposa, um conjunto de talheres feito à mão por um artesão cujo trabalho eles admiraram em uma feira de artesanato que participamos juntos. Em troca, eu esperava a habitual variedade de presentes impessoais de última hora, se é que esperava alguma coisa. No ano passado, meu pai me deu um vale-presente de uma loja onde eu nunca tinha comprado, enquanto minha mãe me deu de presente um cachecol que eu já havia lhe dado em 2 natais anteriores. Seguindo a tradição da família, eu também fazia decorações caseiras para as casas de todos. Minha avó foi quem iniciou esse hábito, criando enfeites personalizados para cada membro da família todos os anos. Depois que ela faleceu, continuei a tradição, passando os fins de semana de novembro e início de dezembro criando peças únicas para todos. Este ano, criei globos de neve em miniatura contendo pequenas réplicas de momentos significativos do ano de cada pessoa. Em meados de dezembro, o estresse combinado do trabalho e das obrigações familiares começou a se manifestar fisicamente. Comecei a ter dores de cabeça persistentes.
Minha pele ficou irritada pela primeira vez desde a faculdade, e me peguei rangendo os dentes com tanta força que quebrei um molar e precisei de uma consulta odontológica de emergência. Isso é relacionado ao estresse, meu dentista me informou. Você está sob uma pressão incomum ultimamente? Ri até perceber que ele estava falando sério. Só o caos de sempre, eu disse, minimizando a situação, como sempre. O ponto crítico no trabalho ocorreu durante os preparativos finais para o Anderson Holiday Gala, o maior evento da temporada para nossos clientes. Eu estava revisando a disposição dos assentos com minha colega Jéssica quando, de repente, não consegui mais me concentrar no gráfico à minha frente. Os nomes e as tabelas ficaram borrados e, sem aviso, comecei a chorar. Jéssica imediatamente me levou para uma sala de conferências vazia e fechou a porta. Paula, o que está acontecendo? Isso não é nada típico de você. Em meio a soluços, toda a história veio à tona. Os anos de desequilíbrio familiar, as críticas crescentes, a completa falta de reconhecimento, o bate-papo excludente em grupo e a pressão crescente das festas de fim de ano. Simplesmente não aguento mais, concluí. Mas não sei como parar. Jéssica ouviu com horror crescente. Paula, isso não é um comportamento familiar normal. Eles estão se aproveitando de você de uma forma muito séria. Eles são família, eu disse automaticamente. Ser família não dá às pessoas o direito de te tratar como um servo pessoal, ela rebateu. Minha família também me deixa louca de vez em quando. Mas todos nós contribuímos. O que você está descrevendo parece que eles estão te usando há anos. Sua perspectiva externa fez com que a situação subitamente parecesse totalmente evidente. Seria possível que eu tivesse normalizado um comportamento profundamente disfuncional porque ele se desenvolveu gradualmente ao longo dos anos? O que devo fazer? Perguntei, genuinamente inseguro. Diga diretamente a eles que você precisa de mais reconhecimento e ajuda, aconselhou Jéssica. Seja específico sobre o que você precisa de cada pessoa. Se eles se importarem com você, eles se apresentarão. O conselho dela pareceu razoável. Então, naquela noite, solicitei uma videochamada em família para discutir os preparativos para o Natal. Todos pareceram incomodados com a interrupção de suas agendas, mas concordaram com relutância. Tenho pensado no Natal, comecei assim que todos se conectaram. Com o meu novo cargo, preciso de mais ajuda este ano. Gostaria que cada um de vocês se responsabilizasse por certos aspectos da nossa reunião. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O que exatamente você está pedindo? Meu pai finalmente disse. Eu estabeleci pedidos específicos. Meus pais cuidariam dos preparativos principais do jantar na cozinha. James cuidaria das bebidas e da música. Sarah e sua família supervisionariam a decoração e as atividades para os primos mais novos. Thomas e sua esposa coordenariam a troca de presentes e ajudariam na limpeza. Isso parece desnecessariamente complicado, disse minha mãe. As coisas funcionam bem do jeito que estão. Eles não funcionam bem para mim, eu disse, com a voz mais forte do que eu esperava. Estou exausta tentando criar férias perfeitas enquanto trabalho em tempo integral. Ninguém pediu para você deixar tudo perfeito, disse Sarah. A escolha é sua. Você sempre insistiu em controlar cada detalhe, acrescentou James. Agora está reclamando disso. Assumi a responsabilidade porque ninguém mais o faria, ressaltei. Estou apenas pedindo mais equilíbrio. Você está sendo dramático, disse Thomas, com desdém. O Natal deveria ser alegre, não uma lista de tarefas para serem divididas. É fácil dizer isso quando você nem está na lista de tarefas, respondi. Meu pai pigarreou. Paula, se você vai levar essa atitude negativa para o Natal, talvez devesse considerar pular este ano. Podemos nos virar sem o drama. Suas palavras me atingiram como um golpe físico. Depois de tudo que contribuí ao longo dos anos, eu agora era o problema a ser removido, e não a pessoa a ser apoiada. Não acho que seja isso que a Paula quer dizer, interrompeu Mark, tendo ouvido a conversa de perto. Ela só está pedindo um pouco de consideração. É um assunto de família, disse minha mãe friamente. Sem ofensa, Mark. A ligação terminou logo depois, sem nada resolvido e com as tensões maiores do que nunca.
Mais tarde naquela noite, recebi várias mensagens de texto individuais de familiares expressando decepção com minha atitude e egoísmo. O confronto final aconteceu na noite anterior à fatídica mensagem em grupo. Sara ligou para falar sobre os planos para o jantar de Natal, exigindo especificamente que eu fizesse peru e presunto este ano, porque seu filho mais velho de repente decidiu que não gostava de peru. Não posso fazer os dois, expliquei. Não tenho tempo nem espaço no forno. É só mais um prato, ela insistiu. Você sempre faz uma refeição tão linda. Já estou fazendo 12 pratos diferentes, apontei. Se o Dylan quiser presunto, fique à vontade para trazer um. Você sabe que eu não sou boa em cozinhar presunto, ela reclamou. Você poderia aprender? Repeti as palavras que disse a Jamie semanas antes. Eu aprendi. Por que você está sendo tão difícil? É Natal. Exatamente. É Natal para mim também, Sara. Não só para os outros. Ela desligou na minha cara e minutos depois recebi uma mensagem da minha mãe. A Sara está chateada. Por que você não faz o presunto? Família significa compromisso. Não respondi, exausto demais para dizer que parecia ser o único de quem se esperava que eu fizesse concessões. Em vez disso, fui para a cama cedo, na esperança de que uma boa noite de sono pudesse me dar alguma perspectiva. Eu não fazia ideia de que a manhã seguinte traria a mensagem que finalmente quebraria o padrão para sempre. A manhã começou como qualquer outra. Acordei às 6 horas, dei uma olhada nos e-mails de trabalho enquanto fazia café e estava prestes a entrar no chuveiro quando meu celular tocou com uma notificação de mensagem em grupo. Vendo que era do meu pai para o grupo familiar, não o chat secreto da família sem P, mas oficial que me incluía, abri sem pensar. Perfeito. Você também não me verá mais. Feliz Natal. Apertei enviar antes que pudesse reconsiderar e imediatamente desliguei o celular. O silêncio que se seguiu foi ao mesmo tempo assustador e estranhamente tranquilo. Pela primeira vez em anos, eu não estava me esforçando para resolver uma situação familiar. Não havia mais nada para consertar. Não sei quanto tempo fiquei ali, cercada por cerâmica quebrada e café gelado, até que Mark me encontrou. Ele estava dormindo até tarde, tendo trabalhado até tarde na noite anterior. Sua expressão mudou de sonolenta e confusa para alarmada enquanto ele assimilava a cena. Paula, o que aconteceu? Você está machucada? Sem dizer uma palavra, entreguei meu celular a ele depois de ligá-lo novamente. Ele leu a conversa, seu rosto escurecendo a cada mensagem. Esses ingratos egocêntricos, ele começou, mas parou ao ver meu rosto. Venha aqui, ele disse, me puxando para um abraço apertado. Foi então que as lágrimas finalmente vieram, soluços profundos e intensos que pareciam brotar das profundezas da minha alma. Chorei pela garotinha que sempre se esforçara tanto para ser boa o suficiente, pela mulher que dera tudo e não receberá nada em troca, por todos os feriados que passei me esgotando por pessoas que nem se davam ao trabalho de agradecer. Eles não te merecem, Mark sussurrou ferozmente no meu cabelo. Eles nunca mereceram. Ficamos assim até minhas pernas cederem e ele me guiar até o sofá. Quando o choque inicial começou a passar, meu telefone começou a tocar. Olhei para ele e vi o nome da minha mãe na tela. Você não precisa responder, disse Mark. Fiquei olhando para o telefone até ele parar de tocar e então observei as notificações de texto começarem a aparecer. Mãe, Paula, não seja infantil. Achamos que todo mundo precisa de um descanso. Pai, não precisa de declarações dramáticas. Estamos falando de uma reunião de Natal, não para sempre. Sara, sério, você está ameaçando cortar o relacionamento com a família inteira porque não consegue lidar com uma crítica. Senti-me estranhamente distante ao ler as mensagens. Eram tão previsíveis, tão consistentemente equivocadas, que quase pareciam caricaturas em vez de pessoas reais. A verdadeira surpresa veio cerca de 1 hora depois, quando as preocupações práticas começaram a surgir. James, então você ainda vai fazer o peru ou devemos pedir alguma coisa? Sara, e os presentes que você já comprou para as crianças? Elas vão ficar decepcionadas. Thomas, você ainda tem a caixa de enfeites da família do ano passado. Precisamos dessas decorações. Nenhuma mensagem continha um pedido de desculpas. Nenhuma reconhecia a dor que haviam causado. Suas únicas preocupações eram práticas.
Quem prepararia a comida? Quem lhes daria os presentes? Quem criaria o Natal perfeito para eles? Agora, eles realmente acham que você ainda vai fornecer tudo e ainda aceitar graciosamente não ser convidado, disse Mark, incrédulo. Eles nem veem o que fizeram. A constatação foi dolorosa e libertadora. Eles realmente não me viam como uma pessoa com sentimentos, apenas como uma função a ser utilizada. E, pela primeira vez na minha vida adulta, decidi que não precisava mais cumprir essa função. Desliguei meu telefone novamente, liguei para meu chefe para solicitar dias pessoais de emergência, meus primeiros em 3 anos, e sentei-me para processar o que tinha acabado de acontecer e o que viria a seguir. O primeiro dia após a mensagem de texto passou em um turbilhão de choque e lágrimas. Eu nunca havia tirado uma folga não planejada do trabalho antes, mas Jéssica assumiu minhas responsabilidades sem questionar depois que liguei. Leve o tempo que precisar, ela me garantiu. O evento Anderson está sob controle e todo o resto pode esperar. Mark também reorganizou sua agenda para ficar comigo, trabalhando remotamente do nosso apartamento em vez de ir ao seu escritório. Ele manteve uma presença protetora sem ficar pairando, me dando espaço para processar meus sentimentos e, ao mesmo tempo, garantindo que eu não estivesse sozinha. O que você quer fazer no Natal agora? Ele perguntou gentilmente enquanto comíamos algo para a viagem cujo sabor eu não conseguia sentir. A pergunta me assustou. Eu estava tão focada na rejeição da minha família que não havia considerado o que eu queria. O Natal sempre foi sobre atender às expectativas deles, nunca sobre os meus próprios desejos. Não sei, admiti. Nunca tive um Natal do meu jeito. A expressão de Mark se suavizou. Então talvez esteja na hora de você fazer isso. Naquela noite, enquanto eu folheava distraidamente meu laptop para me distrair, me deparei com anúncios de aluguel de cabanas em Wisconsin, a cerca de 3 horas de carro de Chicago. Um anúncio em particular me chamou a atenção. Uma aconchegante cabana de 1 quarto em um pequeno lago, isolado o suficiente para garantir privacidade, mas perto o suficiente de uma cidadezinha para oferecer conveniências. A foto mostrava uma lareira de pedra, uma cozinha pequena, mas bem equipada, e janelas panorâmicas com vista para os pinheiros cobertos de neve. Sem pensar muito, reservei o chalé por 3 noites, de 24 a 26 de dezembro. A decisão espontânea foi ao mesmo tempo assustadora e emocionante. Acho que preciso estar em um lugar completamente diferente neste Natal, disse a Mark, mostrando a confirmação da reserva. Parece perfeito, ele concordou. Devo reservar em algum lugar por perto ou você prefere ficar sozinho? O fato de ele ter perguntado, em vez de presumir, me tocou profundamente. Gostaria que você viesse comigo se estiver disposta a passar o Natal longe da sua família. Meus pais estão na Flórida este ano de qualquer maneira, disse ele. E, sinceramente, não há lugar onde eu preferiria estar do que com você agora. No segundo dia, liguei meu celular novamente e encontrei mais de 40 chamadas perdidas e quase 100 mensagens de texto. A maioria era de familiares, alternando entre sentimentos de culpa, perguntas práticas sobre os preparativos para o Natal e exigências cada vez mais raivosas para que eu parasse de ser infantil e respondesse. Percorri-os com um distanciamento estranho, como se estivesse lendo o drama familiar de outra pessoa. Uma mensagem da minha tia Linda me chamou a atenção. Sua mãe está louca para pensar no jantar de Natal. Pelo menos nos diga se você já comprou os ingredientes que poderíamos usar. A audácia foi quase impressionante. Eles me haviam desviado do Natal e agora esperavam que eu lhes fornecesse comida, decorações e orientação sobre como lidar com o feriado sem mim. Essa constatação consolidou minha decisão de me afastar completamente. Quando eu estava prestes a desligar o telefone novamente, ele tocou com um número que eu não reconheci. Normalmente, eu deixaria chamadas desconhecidas irem para o correio de voz, mas algo me forçou a atender. Paula, aqui é a Jéssica do trabalho. Estou ligando do meu telefone pessoal. Está tudo bem com o evento Anderson? Perguntei imediatamente, com as preocupações do trabalho momentaneamente superando as pessoais. Está tudo bem no trabalho, ela me garantiu. Estou ligando como sua amiga. Como você está? A preocupação genuína dela rompeu o torpor protetor que eu vinha cultivando. Não muito bem, admiti, mas estou me acertando. Anthony e eu gostaríamos de passar aqui hoje à noite, se não tiver problema. Nada de especial, só vinho e apoio moral.
Anthony era o diretor criativo da nossa empresa e namorado da Jéssica. Embora não fossemos amigos próximos fora do trabalho, ele sempre foi gentil e prestativo. Você não precisa fazer isso, comecei. Nós queremos, interrompeu Jéssica. A menos que você prefira ficar sozinho, o que é completamente compreensível. A oferta de uma amizade simples, sem expectativas, parecia uma tábua de salvação. Na verdade, isso seria ótimo. Obrigada. Eles chegaram naquela noite com 2 garrafas de vinho, uma enorme tábua de frios da minha delicatessen favorita e uma caixa de doces da padaria francesa perto do nosso escritório. Comida reconfortante, explicou Jéssica, arrumando tudo na minha mesa de centro. Remédio universal para o drama familiar. Assim que nos acomodamos na minha sala de estar, a conversa fluiu naturalmente para o que havia acontecido. Pela primeira vez, compartilhei toda a extensão do comportamento da minha família ao longo dos anos. As expectativas constantes, as críticas, a generosidade, as humilhações sutis e não tão sutis. Assim que comecei a falar, não consegui mais parar, anos de sentimentos reprimidos jorrando numa torrente de palavras. Jéssica e Anthony ouviram sem interrupção, com expressões que oscilavam entre descrença, raiva e compaixão. Paula, disse Anthony finalmente, o que você está descrevendo não é uma tensão familiar normal. É abuso emocional. A palavra abuso me fez estremecer. Isso parece extremo. Eles não são pessoas más. Eles simplesmente te subestimam, sugeriu Jéssica. Ignoram seus sentimentos, te excluem das conversas familiares enquanto esperam que você cuide de todas as responsabilidades familiares, te desconvidam do Natal quando você pede consideração básica. Em termos tão claros, era difícil defender o comportamento deles. Às vezes, normalizamos dinâmicas disfuncionais, a validação deles foi dolorosa e curativa. Durante anos, questionei se estava sendo hipersensível ou exigente. Ouvir amigos objetivos confirmarem que o comportamento da minha família era genuinamente problemático aliviou um peso que eu não sabia que carregava. O que você vai fazer agora? Perguntou Jéssica. Contei a eles sobre o aluguel da cabana e minha decisão de passar o Natal longe das expectativas da família pela primeira vez na minha vida adulta. Parece exatamente o que você precisa, ela aprovou. Uma ruptura radical para descobrir o que você realmente quer desses relacionamentos daqui para frente. Se alguma coisa, acrescentou Anthony. Suas palavras me impactaram. Até aquele momento, eu não havia considerado a possibilidade de reduzir permanentemente o contato com minha família. A ideia era ao mesmo tempo aterrorizante e libertadora. Na manhã do 3º dia antes do Natal, comecei a fazer as malas para nossa escapadela na cabana. Enquanto separava as roupas, me deparei com o grande cesto de armazenamento no armário do meu quarto de hóspedes, contendo todos os presentes de Natal que eu já havia comprado para minha família. A visão disso desencadeou uma nova onda de mágoa. Passei semanas escolhendo presentes atenciosos para pessoas que nem se davam ao trabalho de apreciar minha presença, quanto mais meus presentes. Depois de pensar um pouco, tomei outra decisão impulsiva. Liguei para um abrigo familiar local e perguntei se eles aceitavam doações de presentes. Com certeza, disse-me o coordenador de voluntários. Muitas das nossas famílias têm dificuldade em dar presentes de Natal aos seus filhos. 2 horas depois, Mark e eu entregamos a caixa inteira de presentes embrulhados no abrigo. Eu havia removido as etiquetas originais e as substituído por outras genéricas, para uma mãe especial, para um adolescente que ama música, para um pai que gosta de ler. São presentes lindos, disse a coordenadora, examinando os pacotes cuidadosamente embrulhados. Eles trarão muita alegria para nossas famílias. Pela primeira vez desde que recebi a mensagem devastadora, senti uma genuína sensação de aconchego. Meus presentes iriam para pessoas que realmente os apreciariam, e não para aqueles que os subestimariam. Enquanto carregávamos o carro para a viagem na manhã seguinte, meu telefone tocou com o número do meu pai. Depois de um momento de hesitação, atendi, colocando no viva voz para que Mark pudesse ouvir. Paula, isso já foi longe demais, disse meu pai sem rodeios. Sua mãe está muito chateada e precisamos saber o que está acontecendo com o jantar de Natal. Não vou servir o jantar de Natal, respondi calmamente. Conforme você pediu, não vou aparecer, o que significa que minha comida, decoração e organização também não vão. Não seja ridícula, ele gaguejou.
Só queríamos dizer que você não deveria comparecer à reunião, não que não deveria cuidar dos preparativos como de costume. O absurdo daquela declaração foi tão profundo que eu quase ri. Pai, você está se ouvindo? Você me desconvidou do Natal, mas ainda espera que eu cozinhe, decore e coordene tudo. Achamos que você seria mais madura em relação a isso, disse ele, em tom de desaprovação. Família em primeiro lugar, Paula. Exatamente, concordei. E pela primeira vez, estou me colocando em primeiro lugar porque também sou da família. Adeus, pai. Encerrei a ligação e desliguei o telefone novamente, dessa vez com uma sensação de finalidade. Enquanto Mark e eu dirigíamos para longe de Chicago na manhã seguinte, véspera de Natal, senti que estava deixando para trás mais do que apenas a cidade. Estava deixando para trás uma vida inteira de expectativas desequilibradas e doações não correspondidas. O caminho à frente era incerto, mas, pela primeira vez em anos, parecia que poderia levar a algum lugar que eu realmente quisesse ir. Acordar na cabana na manhã de Natal foi surreal. Pela primeira vez em uma década, não acordei antes do amanhecer, preparando um café da manhã farto, coordenando a abertura dos presentes ou assando um peru. Em vez disso, deitei-me numa cama confortável, observando os flocos de neve passarem pelas janelas embaçadas, sem absolutamente nada para fazer. A sensação inicial foi de desorientação, quase ansiedade. Meu corpo parecia estar esperando o estresse familiar chegar, a lista de tarefas que precisavam de atenção imediata. Quando tal pressão não se materializou, experimentei uma estranha sensação de flutuação, como se estivesse me preparando para enfrentar uma força que desapareceu de repente. Feliz Natal, disse Mark, entregando-me uma caneca fumegante de café quando finalmente saí do quarto. Como você dormiu? Melhor do que nunca, admiti. Só percebi o quão fisicamente exausto estava quando finalmente descansei. Ele sorriu, parecendo satisfeito consigo mesmo. Tenho uma pequena surpresa para você. Nada muito elaborado, mas eu queria que o dia de hoje fosse especial. Ele me levou até a sala principal da cabana, onde havia preparado uma modesta, mas adorável manhã de Natal. Uma pequena árvore de mesa estava sobre a mesa de centro, decorada com pinhas e fitas que ele devia ter trazido secretamente na bagagem. Uma pequena pilha de presentes embrulhados esperava ali perto, junto com um prato de doces da padaria local da cidade. Quando você fez tudo isso? Perguntei, genuinamente tocado pelo simples gesto. Eu saí escondido enquanto você ainda dormia, explicou ele. A padaria da cidade abre cedo, mesmo no Natal, e eu já tinha preparado a mini árvore e os enfeites antes de sairmos. O que mais me impressionou foi a consideração por trás do gesto. Mark não tentou recriar uma celebração de Natal elaborada nem me pressionar a uma festividade forçada. Em vez disso, ele criou um reconhecimento gentil e tranquilo do dia, que não exigia nada de mim além de diversão. Isso é perfeito, eu disse, sentindo as lágrimas ameaçarem cair novamente, mas dessa vez de forma diferente. Obrigada. Passamos a manhã em uma companhia confortável, abrindo os poucos presentes que havíamos trazido um para o outro, saboreando os doces e observando a neve cair lá fora. Sem uma programação elaborada, sem apresentações de tradições, sem estresse sobre se todos estavam tendo a experiência perfeita. Por volta do meio-dia, decidi ligar o celular rapidamente, mais por curiosidade do que por desejo de me reconectar com a família. A enxurrada de notificações foi imediata e avassaladora. Dezenas de chamadas perdidas, mensagens de voz e mensagens de texto, a maioria expressando uma combinação de raiva, culpa e preocupações práticas com os preparativos para as férias. Uma mensagem se destacou das demais. Era de Tara Wilson, minha amiga de infância, que havia se mudado para Seattle anos antes. Mantivemos contato esporadicamente, mas não nos falávamos há vários meses. Paula, acabei de saber o que aconteceu com sua família pela Sarah. Ela ligou para reclamar de você. Típico. Por favor, me ligue quando puder. Tenho algumas coisas que acho que você deveria ouvir. Curioso, saí para a varanda coberta da cabana e liguei para ela. Paula, graças a Deus, ela respondeu imediatamente. Você está bem? A Sarah fez parecer que você teve algum tipo de colapso. Estou indo surpreendentemente bem, eu disse, percebendo que era verdade. O que a Sarah te disse exatamente? A risada de Tara não tinha humor a mesma história de sempre sobre a Sarah.
Que você de repente se tornou exigente e difícil em relação ao Natal, se recusou a ajudar em qualquer coisa e depois anunciou dramaticamente que estava cortando o contato com a família para sempre. Eu sabia que tinha que haver mais alguma coisa nessa história. Contei a ela a versão resumida do que tinha acontecido, terminando com a mensagem em grupo e minha decisão de viajar nas férias. Primeiro, sinto muito que tenham te tratado daquele jeito, ela disse quando terminei. Mas, sinceramente, não estou surpresa. O comentário dela me pegou de surpresa. O que você quer dizer? Eu observei como sua família te trata por 20 anos, explicou ela. Eles sempre se aproveitaram da sua generosidade e senso de responsabilidade. Lembra no ensino médio, quando seus pais te obrigaram a cancelar seus planos para o baile de formatura para tomar conta da Sara e dos meninos enquanto eles faziam aquele cruzeiro? Ou na faculdade, quando te obrigaram a voltar para casa todo fim de semana para ajudar nas reformas da casa enquanto seus irmãos estavam ocupados demais com as atividades da escola? Enquanto ela falava, memórias de inúmeras ocasiões em que minhas necessidades foram consideradas menos importantes do que as de todos os outros ressurgiram. Por que você nunca disse nada? Perguntei. Eu fiz isso algumas vezes no ensino médio, ela me lembrou. Você sempre os defendia. Depois de um tempo, parecia que apontar isso só fazia você se sentir pior, sem mudar nada. Eu não sabia como ajudar. Suas palavras ressoaram com uma verdade dolorosa. Eu havia passado anos racionalizando o comportamento da minha família, dando desculpas, assumindo a responsabilidade por dinâmicas que não eram minha culpa. Acho que, em algum nível, sempre soube que era desequilibrado, admiti. Mas reconhecer isso significava encarar a possibilidade de que eles simplesmente não se importam comigo do jeito que eu me importo com eles. Ou eles se importam à sua maneira, mas te subestimam completamente, sugeriu Tara. De qualquer forma, você merece mais, Paula. Sempre mereceu. Depois que desligamos, sentei-me na varanda, observando a neve, processando nossa conversa. Era como ver minha vida através de uma lente diferente, enxergando padrões que eu estava perto demais para reconhecer. Mais tarde naquela tarde, a curiosidade falou mais alto e dei uma olhada rápida nas redes sociais. Meus irmãos tinham postado sobre a comemoração do Natal. Sara compartilhou fotos de um jantar claramente comprado na loja com a legenda: preparando a magia do Natal de última hora. Às vezes, a simplicidade é melhor. #família em primeiro lugar. James postou uma foto de uma sala de estar com decoração minimalista. O Natal não é sobre perfeição, é sobre estarmos juntos. #gratidão. Thomas não compartilhou nada sobre a reunião familiar, mas postou uma vaga citação inspiradora. Às vezes, é preciso se desapegar de pessoas tóxicas, até mesmo da família. #limites são saudáveis. A ironia dele usar essa hashtag não passou despercebida para mim. O que mais me impressionou nas postagens deles foi a tensão evidente que transparecia em suas tentativas de positividade. O jantar parecia caótico e pouco apetitoso, a decoração desorganizada, a atmosfera claramente tensa. Sem mim para cuidar de tudo, eles estavam com dificuldades para organizar até mesmo uma reunião básica de fim de ano. No entanto, nenhum deles entrou em contato comigo com um pedido de desculpas genuíno ou reconhecimento de como me magoaram. As mensagens continuaram sendo pedidos de informação ou assistência, acusações de terem estragado o Natal ou tentativas de me culpar para que eu respondesse. Enquanto navegava pelo drama familiar que se desenrolava nas redes sociais, recebi uma mensagem inesperada de Raquel, filha da minha prima e tia Linda. Aos 22 anos, ela era significativamente mais nova do que eu, e nunca fomos particularmente próximas, embora eu sempre tentasse ser gentil com ela nas reuniões familiares. Paula, eu só queria dizer que acho que o que fizeram com você foi muito errado. Mamãe não me contou a história toda, mas eu vi o grupo de bate-papo e foi cruel. Você sempre tornou o Natal especial para todos, e eles não tinham o direito de te tratar assim. Espero que você esteja bem. A mensagem dela, a primeira expressão genuína de apoio de alguém da minha família extensa, me fez chorar novamente. Enviei um breve, mas sincero, agradecimento, prometendo conversar mais quando voltasse a Chicago. À medida que a luz da tarde se transformava em noite, Mark e eu nos agasalhamos e fomos caminhar pela paisagem nevada ao redor da cabana. A floresta estava estranhamente silenciosa, a neve abafando qualquer som, exceto o suave estalar sob nossas botas. O que você está pensando?
Mark perguntou quando paramos perto do lago congelado. Que tenho decisões a tomar quando voltarmos, eu disse. Sobre que tipo de relacionamento quero com minha família daqui para frente, se é que quero ter algum. Seja lá o que você decidir, eu estarei com você, ele me garantiu, apertando minha mão através das luvas grossas. Naquele momento, em pé na neve imaculada com alguém que me apoiava genuinamente, senti uma clareza que vinha buscando a toda a minha vida adulta. Eu havia passado anos tentando conquistar o amor e a aprovação de pessoas incapazes de dá-los livremente. Eu havia me esgotado tentando criar experiências familiares perfeitas para pessoas que não conseguiam demonstrar sequer a mínima consideração pelos meus sentimentos. Acho que este é o último Natal que vou passar tentando atender a expectativas impossíveis, eu disse. Como será o próximo Natal? Ele perguntou. Sorri, genuinamente animada com a possibilidade. Não tenho ideia, mas, pela primeira vez, a escolha será minha. Enquanto caminhávamos de volta para a cabana, eu me sentia mais leve a cada passo, como se estivesse me livrando do peso das obrigações e expectativas que carregava por tanto tempo. O caminho à frente era incerto, mas era minha escolha. Retornar a Chicago depois do Ano Novo foi como retornar a um lugar familiar como uma pessoa diferente. A cidade era a mesma, meu apartamento, o mesmo, mas eu transitava por esses espaços com uma nova perspectiva que transformava tudo. O primeiro teste da minha determinação veio quando finalmente liguei meu celular novamente de forma permanente. A pilha de mensagens era avassaladora. Centenas de mensagens de texto, dezenas de mensagens de voz e inúmeros e-mails de familiares. Eram de acusações raivosas a apelos chorosos, de perguntas práticas sobre onde eu havia guardado certos itens de Natal a tentativas de manipulação para me fazer sentir culpado. Seu sobrinho chorou quando não recebeu presentes da tia Paula. Papai disse que a pressão dele está alta por causa de todo esse estresse que você causou. Mamãe teve que tomar um sedativo na véspera de Natal. Espero que você esteja feliz consigo mesmo. Onde você colocou a toalha de mesa boa? Procuramos em todos os lugares. Lê-los foi como assistir ao desenrolar de uma peça com personagens previsíveis, cada um desempenhando seu papel no drama familiar. Pela primeira vez, pude ver claramente as táticas de manipulação, reconhecendo como elas sempre funcionaram comigo antes. Após cuidadosa reflexão, decidi escrever um único e-mail e enviá-lo a todos da família. Queria expressar meus sentimentos com clareza, de uma só vez, em vez de me envolver em discussões individuais que drenariam minha energia e determinação. Passei um tempo refletindo sobre a dinâmica da nossa família e meu lugar nela, escrevi. Durante anos, dei tudo o que pude para criar experiências especiais para todos vocês, muitas vezes com um custo pessoal, financeiro e emocional significativo para mim. Quando finalmente pedi mais equilíbrio e consideração, não só me negaram, como também me retiraram do encontro que tanto trabalhei para criar durante uma década. Essa experiência foi dolorosa, mas esclarecedora. Agora entendo que o relacionamento que tínhamos era fundamentalmente desequilibrado, com eu dando constantemente e recebendo muito pouco em troca. Esse padrão não é saudável para nenhum de nós. Daqui para frente, estabelecerei limites mais fortes em relação ao que posso e contribuirei para as reuniões familiares. Não serei mais o único organizador, financiador e executor dos feriados em família. Participarei como um membro igual da família ou não participarei. Estou aberto a reconstruir nossos relacionamentos em termos mais saudáveis, se isso também for algo que você deseja. Mas isso exigirá o reconhecimento de padrões passados, desculpas genuínas por comportamentos prejudiciais e o compromisso com interações mais equilibradas no futuro. Amo todos vocês, mas também preciso me amar o suficiente para parar aceitando um tratamento que me diminui. As respostas foram tão variadas quanto reveladoras do caráter de cada um. Meu pai respondeu com uma mensagem concisa sobre como estava decepcionado com meu egoísmo contínuo e como os verdadeiros familiares não levam em conta a pontuação. Minha mãe enviou um e-mail longo e cheio de lágrimas sobre como eu sempre fui difícil e sensível e como ela fez o melhor que pôde comigo, apesar da minha personalidade desafiadora. James não respondeu diretamente, mas postou, por recomendação do Mark, comecei a consultar a doutora Claire Bennett, terapeuta especializada em dinâmica familiar. Nossa primeira sessão foi reveladora. O que você está descrevendo parece um sistema familiar clássico com papéis rígidos, explicou ela. Você recebeu o papel de cuidador e facilitador desde o início, e qualquer tentativa de se afastar desse papel ameaça todo o sistema. Por que eles iriam querer me manter em uma função que me esgota?
Perguntei. Porque isso os beneficia, ela disse simplesmente. Você tem administrado as emoções, os conflitos, as responsabilidades e os feriados deles. Se você parar de fazer isso, eles terão que enfrentar os próprios problemas e assumir a responsabilidade pelas próprias experiências. Muitas pessoas lutarão arduamente para evitar esse tipo de responsabilidade. Nos meses seguintes, nossas sessões me ajudaram a entender os padrões profundos que moldaram meus relacionamentos, não apenas com a família, mas em todas as áreas da minha vida. Reconheci como eu me excedia constantemente, antecipando as necessidades dos outros antes das minhas, buscando aprovação por meio do serviço, em vez de acreditar que era digna de amor simplesmente por ser eu mesma. A cura não significa que você precisa se desligar completamente da sua família, garantiu-me o Dr. Bennett. Mas significa estabelecer e manter limites claros, mesmo quando eles os desafiam. E eles os desafiarão porque seus limites ameaçam o conforto deles. Ela tinha razão. À medida que o inverno se transformava em primavera, a pressão da minha família se intensificava. Minha mãe começou a ligar para amigos em comum para expressar preocupação com meu estado mental. Meu pai tentou convencer Mark a trazer a Paula de volta à razão. Sarah espalhou boatos entre nossa família sobre meu colapso e abandono das responsabilidades familiares. Cada tentativa de manipulação fortalecia minha determinação em vez de enfraquecê-la. Mantive contato mínimo, respondendo à comunicação direta de forma educada, mas breve, sem me deixar levar por discussões ou sentimentos de culpa. No verão, um novo padrão surgiu. Alguns familiares, percebendo que eu levava meus limites a sério, começaram a ajustar sua abordagem. Thomas e sua esposa convidaram Mark e eu para jantar sem nenhuma intenção além de nos reconectarmos. A noite foi um pouco estranha, mas cordial, com cuidadosa evitação de assuntos delicados. Meus pais e Sarah permaneceram entrincheirados em suas posições, alternando entre um silêncio frio e tentativas de manipulação emocional. James oscilava entre os dois extremos, ocasionalmente tentando cautelosamente manter uma conversa normal. Com a aproximação do Dia de Ação de Graças, recebi a pressão esperada para retomar meu papel de coordenadora de feriados. Recusei educadamente, mas com firmeza, sugerindo que todos contribuíssem com uma reserva em um restaurante, caso quisessem se reunir em família. Isso não é um dia de ação de graças de verdade, protestou minha mãe. É um tipo diferente de ação de graças, corrigi. E é com isso que me sinto confortável este ano. No final, alguns familiares optaram por ir ao restaurante para o Dia de Ação de Graças, Thomas, sua esposa e, surpreendentemente, James, enquanto outros recusaram por princípio, meus pais, Sarah e sua família. A refeição foi um tanto tensa, mas administrável. Um pequeno passo em direção a uma possível nova dinâmica familiar. Com a aproximação do Natal, senti uma sensação de liberdade que não experimentava há anos. Mark e eu decidimos organizar uma reunião para amigos e colegas que, como nós, estavam em Chicago para o feriado. Jessica e Anthony aceitaram imediatamente nosso convite, junto com vários outros amigos e até mesmo Raquel, que estava se distanciando cada vez mais do drama familiar para me apoiar. Planejar esta reunião foi totalmente diferente das minhas experiências de Natal anteriores. Aproveitei os preparativos sem me sentir sobrecarregada por eles. Amigos se ofereceram para trazer pratos, ajudar com a decoração e dividir o trabalho naturalmente, sem que ninguém pedisse. O contraste com as minhas experiências familiares não poderia ter sido mais gritante. Na véspera de Natal, exatamente um ano depois de termos fugido para a cabana em Wisconsin, nosso apartamento se encheu de risos, conversas e calor genuíno. Olhando ao redor para os rostos das pessoas que me valorizavam pelo que eu era, não pelo que eu podia fazer por elas, senti uma profunda sensação de paz. Mark me encontrou na sacada, de onde eu havia saído para um momento de reflexão silenciosa. Como você está se sentindo? Perguntou ele, enrolando um cobertor em meus ombros para me proteger do frio de dezembro. Completa, eu disse, surpreendendo-me com a palavra. Pela primeira vez em anos, sinto que estou exatamente onde deveria estar, com pessoas que me veem como eu sou. Sua família perdeu a oportunidade de conhecer uma pessoa incrível, disse ele. Que perda para eles. A verdade de suas palavras se abateu sobre mim como a neve suave que começa a cair sobre a cidade. Minha família havia perdido a oportunidade de me conhecer como eu realmente era porque estavam muito interessados em quem precisavam que eu fosse para eles.
Ao tentar ganhar o amor deles por meio de doações infinitas, eu havia possibilitado uma dinâmica que nunca poderia trazer uma conexão genuína. O maior presente que me dei foi a coragem de me afastar de relacionamentos que me diminuíam, mesmo quando esses relacionamentos eram com a família. Laços de sangue, eu havia aprendido, não garantiam nada sobre a qualidade do amor ou do respeito que você receberia. Família, eu agora entendia, não era sobre obrigação, nem sobre manter pontos, nem sobre apresentações perfeitas nos feriados. Família de verdade, seja ela de nascença ou escolhida, era sobre cuidado mútuo, respeito aos limites e amor que não exigia conquistas. Enquanto eu observava a neve transformar a cidade, senti gratidão pela dolorosa mensagem de texto que finalmente quebrou o padrão e me libertou. Às vezes, as feridas mais profundas se tornam nossos maiores professores, se tivermos a coragem de aprender com elas. Virei-me para Mark com um sorriso. Vamos voltar para dentro. A família está esperando. E eles eram minha verdadeira família de amigos e entes queridos que me valorizavam simplesmente por ser Paula. Não era preciso fazer nenhuma apresentação. Você já teve que impor limites a familiares que não lhe deram valor? O que te ajudou a encontrar forças para se defender? Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. E não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar este vídeo se a minha história ressoou com você. Obrigada por ouvir. E lembre-se, às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer é se amar o suficiente para se afastar daqueles que não te valorizam. Desejando a todos vocês força para criar os relacionamentos amorosos que vocês realmente merecem.